tarde para você. Estamos começando mais um Tarde com Deb e que delícia, né? Hoje nós vamos falar sobre a nova lei de empregada doméstica. É o assunto do momento e você vai ficar sabendo sobre isso aqui também no nosso programa Tarde com Deb. Tô recebendo aqui o advogado Rafael Possobon. Nós vamos falar aqui sobre essa nova lei que está em alta. Algumas empregadas domésticas já aderiram à nova lei e outras ainda não. Umas querem, outras não querem. As diaristas, principalmente, não querem de jeito nenhum entrar para essa nova lei. Tudo bem, Rafael? Seja bem-vindo. Tudo bem, Deb. Muito prazer estar aqui no seu programa. Poder esclarecer as dúvidas do pessoal que está em casa, de um assunto tão polêmico agora que está em voga, né? Eu quero que você explique pra gente o que está vigorando, então, nessa nova lei. Certo. Essa lei, na verdade, é uma emenda constitucional que ela veio para igualar os direitos das empregadas domésticas aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Porque a nossa Constituição, ela trouxe algumas diferenciações de direitos entre os trabalhadores urbanos e os trabalhadores domésticos. Então essa PEC ela veio para igualar os direitos de todos os trabalhadores, sem distinção. Mas na verdade, alguns direitos ainda dependem de regulamentação. Dependem de uma nova lei infraconstitucional para que regulamente os pormenores da lei, para que fique tudo detalhado. Então o que a gente tem hoje que já está em vigor é a jornada de trabalho, a hora extra. Acho que esses são os principais. Os outros direitos ainda são direitos... Estão a ser discutidos ainda? Estão a ser discutidos. Entendi. Exatamente. Então, assim, como o Rafael falou pra gente da carga horária, são 44 horas semanais, sendo 8 horas diárias de segunda a sexta-feira e mais seriam 4 horas no sábado. 4 horas no sábado, exatamente. E aí, Rafael, como é que a gente consegue enquadrar as mulheres diaristas? Porque diarista trabalha um dia em cada casa. Um dia não tem vínculo empregatício. Um dia não tem vínculo empregatício. A partir de quantos dias vai chegar a ser um vínculo empregatício? Essa é outra questão muito prática. Porque o que é analisado para se caracterizar vínculo empregatício ou não? Não é só a questão de dias trabalhados, mas é a questão de continuidade no trabalho, é a questão de subordinação. Então, depende de uma série de requisitos para se caracterizar. Mas geralmente, a partir de 3 dias na semana, se houver os demais requisitos preenchidos, já pode ser caracterizado o vínculo empregatício, sim. Quais seriam então esses requisitos? Seriam a carga horária, a pessoa trabalhar de 8 até 8 horas por dia, isso, cumprindo o horário de 1 hora de almoço? Na verdade, 1 hora de almoço até 2 horas de almoço, no caso das empregadas domésticas. Sim, mas nesse caso a empregada tem que ficar em casa ou ela tem que sair, Rafael? Ela tem que ter a liberdade de poder sair. Não que ela tenha que sair, muitas vezes ela pode almoçar no próprio local, mas ela tem que ter a liberdade, dentro dessa 1 hora ou 2, de poder sair para fazer alguma coisa particular, no que ela achar necessário. Ela não pode estar dependendo do trabalho naquele momento. Certo. Então, essas 2 horas ou 1 hora de almoço conta dentro das 8 horas? Não, está fora das 8 horas. Fora das 8 horas. 8 8 horas tem que ser de trabalho exercido, então. Exatamente. Então, no caso, você teria aí 9 horas, 10 horas para ficar fora da tua casa, para se disponibilizar ao trabalho, sendo aí 1 hora ou 2 a discutir no horário de almoço com o empregador e 8 horas trabalhadas. Aí, independe se você vai ter serviço ou não, você tem que cumprir o horário. Tem que cumprir o horário. E isso é o que está causando muita polêmica. Sim. Porque como vai ser a fiscalização do controle dessa jornada de trabalho? Porque muitas vezes a dona de casa ou o empregador doméstico, ele tem que sair de casa pela manhã e só voltar no final da tarde. Então ele não tem esse controle efetivo da jornada de trabalho. O que se recomenda, já uma vez que dentro de casa a gente não é como uma empresa que possui seu setor de recursos humanos, sua contabilidade. Sim. Então o que se recomenda
é que em qualquer papelaria se encontra aquele caderno de livro ponto, que se recomenda que a dona de casa compre o caderno e a empregada anote os horários de entrada, horário de refeição e horário de saída. Mas aí também tem que confiar na empregada, né, gente? Tem que confiar na empregada. Porque senão ela anota o horário, chega em outro, aí complica também, né? Exatamente, aí vai uma relação muito de confiança também, Sim. que nós só vamos saber se isso vai dar certo ou não na prática daqui a um tempo. Porque na verdade, gente, serviço de empregada doméstica não é um serviço fácil, não. É um serviço difícil. A gente que é dona de casa, a gente que tem filho, que tem marido, que trabalha fora, sabe que é uma loucura e esse serviço precisa realmente ser totalmente valorizado aí com uma lei dessas agora para garantir os direitos das empregadas domésticas. Mas e no caso, ô Rafael, das diaristas, por exemplo, que trabalham 3 dias na casa de uma mesma pessoa, 2 dias na casa de outra ou 1 dia na casa de cada pessoa. Como que essa pessoa pode ter algum tipo de direito ou algum tipo de reserva para que ela possa ser precavida de alguma situação? Como que pode funcionar isso? Exatamente, Deb. Esse é o medo de alguns até os sindicatos de empregadas domésticas, porque a diarista não tem garantias de direitos. Não tem. Não tem garantias de direito. Então veja bem, você que está em casa, você que é mulher, que tem uma pessoa que trabalha para você, tem que prestar bem atenção. Se vai uma diarista à tua casa, faz o serviço, exerce todas as funções que uma diarista, que uma empregada doméstica deve fazer, você precisa ter em alerta se ela está cumprindo 8 horas, se estiver cumprindo 8 horas de trabalho, 1 hora de almoço ou 2 que seja, e está cumprindo algumas outras obrigações que seriam de hora extra, aí você tem que registrar essa pessoa. É verdade. Se não tem problema. Senão não tem vínculo empregatício. Mas cabe aí um recurso, por exemplo, de algum contrato, tanto para o empregador quanto para a pessoa? Com certeza, Deb. Essa é inclusive a recomendação. Tanto da empregada doméstica quanto da diarista, dependendo do caso, é essencial a assinatura de um contrato e que nesse contrato venham todos os termos bem especificados detalhadamente como será a forma de trabalho, a jornada de trabalho e as demais obrigações, cumprimento de deveres desses trabalhadores. Para não ter muito problema. Para aí sim, na hora que der algum conflito, ser analisado o contrato especificamente, ver qual era a classificação desse trabalhador. Tá, aí então, você que tem a sua empregada doméstica e não vai ter lá um relógio para bater ponto, você vai ter que anotar no livro ponto, confiando aí na pessoa que trabalha para você. Diante disso, Rafael, se por um acaso acontecer algum dia ou de atraso da empregada, ou de ter que ficar um pouco mais no trabalho, como é que vai ser acertado isso? Descontado ou ressarcido? Exatamente, Deb. Isso pode até ser feito alguma questão de banco de horas, mas é uma questão muito polêmica também, porque a gente sabe que em muitas casas o trabalho não necessita de tantas horas de trabalho por dia, e a empregada doméstica acaba, ao término das suas funções, indo embora ou deixando o local de trabalho. Como que o empregador deve agir? Ele deve ter o auxílio de algum advogado, ele deve procurar o sindicato para ele poder se esclarecer melhor. Qual que é o procedimento que o empregador deve ter? É importantíssimo consultar um advogado nesse caso, porque aí vai poder, caso a caso, orientar tanto o empregado como o empregador doméstico. Porque a gente sabe que cada caso é um caso específico. Existe outra polêmica que está causando muito questionamento, são aqueles casos que empregadas dormem nas casas de onde trabalham. Exatamente. Então, o que pode gerar isso? A pessoa pode dizer que estava à disposição dos donos da casa a noite toda. Então, pode gerar a noite toda de horas extras. E aí vem hora extra, adicional noturno e tudo mais, noturno. E você tá, frito. Vale lembrar que algumas questões que estão sendo que devem ser regulamentadas é a hora adicional noturno. Sim. FGTS. Esses ainda não entram. E o recolhimento do INSS, Rafael, isso já está certo também ou não? Esse já deve ser recolhido. Já deve ser recolhido, sim, então? Sim. A partir do momento, assinou a carteira aí da pessoa que trabalha com você, você já precisa começar a recolher o INSS exatamente. Dela. Que também é um direito de todo trabalhador. É um direito de todo trabalhador. E
A argumentação daqueles que criticam a nova lei é de que isso pode gerar muito ônus, tanto sociais como trabalhistas. Então, o que acontece? O trabalhador vai acabar sendo demitido para que esse empregador contrate uma diarista, no caso. Então, a argumentação dos críticos é que vai haver uma demissão em massa, muito desemprego e a contratação de funcionários aí eventuais. Diversos, no caso, porque Exatamente. Vamos supor, se você tem uma empregada que trabalha para você todos os dias, os 5 dias da semana, e para você não registrá-la, porque na verdade a gente sabe que não é barato registrar uma pessoa hoje, você vai pagar aí praticamente o dobro para poder registrar a sua funcionária e também ter que arcar aí com todas as condições e todos os prévios que você vai ter que acertar com essa pessoa. Aí o que acontece? Você vai falar, não, então eu vou contratar 3 pessoas ou 2 pessoas que seja para trabalhar o mesmo tanto de horas, o mesmo tanto de dias, pelo mesmo valor, sem precisar registrar. É exatamente isso. Você acha que daí a gente vai ter muito mais diaristas do que empregadas domésticas mesmo, Rafael? Essa é uma argumentação dos críticos. Eu não acredito que aconteça isso. Eu acredito que... porque a empregada doméstica, a gente sabe que trabalhando dentro da casa das pessoas, mais do que nunca tem que ter a confiança. Sim. Então, eu acho que as pessoas vão dar preferência em pagar um pouco a mais para quem já conhece. Para quem já conhece, que já conhece a dinâmica da casa, do que contratar 1 ou 2 ou 3 diaristas que pode causar mais problemas para ele do que benefício. Mesmo porque daí ela pode dizer que ela não tinha nada a ver ou que ela estava trabalhando demais, não tendo como comprovar, o empregador acaba aí tendo que pagar tudo de novo, até às vezes receber algum tipo de processo e ser prejudicado nesse caso. Então às vezes é melhor pensar um pouquinho, né, prevenir para não ter que ser remediado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Para poder ser melhor. Então daqui a pouquinho, você que está curtindo o nosso programa, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa nova lei de empregadas domésticas. Vamos saber como é que funciona em relação a plano de saúde, plano odontológico. Nós vamos saber o que os empregadores devem fazer e o que as empregadas domésticas devem também fazer neste caso da nova lei de empregadas domésticas. Não sai daí que a gente volta já. Você não usa cartão para suas compras? Você recebe o seu salário e paga suas contas em dinheiro vivo? Não tem como comprovar renda? Então eu vou te mostrar uma novidade, o AcessoCard, o cartão para compras e saques que você pode ter sem aprovação de crédito ou comprovação de renda. E o melhor, não tem juros. O AcessoCard é o seu cartão pré-pago recarregável Mastercard, aceito em milhões de estabelecimentos comerciais por todo o país. Você carrega o AcessoCard com o valor que você quiser e usa em suas compras na internet, para ir ao cinema, ao supermercado e muito mais. Além disso, você pode sacar dinheiro na hora que quiser em qualquer caixa eletrônico sinalizado com a marca Cirrus. Acesse agora o site www.acessocard.com.br e adquira o seu. Com o AcessoCard você não tem risco de descontrole no final do mês. Você determina o valor que pode gastar, carrega o cartão e pronto! Você também pode pagar a mesada de seus filhos ou delegar valores para empregados e controlar todos os gastos pela internet e celular. Não é genial? Acesse agora o site acessocard.com.br e adquira o seu. É fácil, rápido e seguro. Vamos lá, acessocard.com.br. AcessoCard, o cartão que você pode ter. Chocolate Restaurante. Cardápios diferenciados todos os dias. Sempre com uma variedade de saladas, vários tipos de carne na churrasqueira, garçonetes qualificadas, atendimento VIP, estacionamento próprio e ambiente climatizado. Venha conferir. Rua Guglielmo 44, atrás do Colégio Politécnico. Voltando aqui com o nosso Tarde com Deb, este é o nosso programa que fala sobre assuntos variados e hoje o nosso assunto é a nova lei das empregadas domésticas. Como é que tá aí? Você tá sabendo o que é que tá acontecendo? Você sabe como agir? Você tem uma empregada? Você vai tirar todas as suas dúvidas aqui no nosso Tarde com Deb com o Rafael Poçobon. Nós estamos falando sobre essa nova lei que tá deixando todo mundo de cabelo em pé, Rafael.
Tá uma confusão toda essa nova lei das empregadas domésticas. E a gente estava aqui até conversando em off, e eu até questionei sobre as babás. Essa nova lei de empregadas domésticas para as mulheres que fazem aí os serviços do lar, vale a mesma lei para as babás? Deve a mesma lei para as babás. Tanto para as babás, se enquadram nesses casos os jardineiros, desde que eles façam um serviço contínuo na residência das pessoas. Desde que se enquadre nessa questão de empregado doméstico, como eu disse, que aí se enquadra babás, jardineiros, cozinheiras também? Cozinheiras, limpadores de piscina. Tudo vai depender do quadro geral. Se eles têm aquela habitualidade na prestação do serviço, se eles têm a subordinação e aqueles demais requisitos, como a gente estava conversando. Certo, então esses requisitos, para você que chegou agora, que ligou a sua televisão agora e está pegando o nosso assunto aqui já encaminhado, a nova lei das empregadas domésticas diz o seguinte: o empregador precisa registrar a empregada, recolher o INSS e as horas trabalhadas precisam ser 44 horas semanais, sendo 8 horas diárias, com 1 ou 2 horas de almoço e mais 4 horas no sábado. Aí a gente diz o seguinte: 44 horas semanais. Se a pessoa não quiser trabalhar de sábado, Rafael, como a gente faz? Aí, Deb, a lei permite que haja uma compensação de horas. Quando há um acordo entre empregador e empregado doméstico que não trabalhe no sábado, essas 4 horas devem ser diluídas de segunda a sexta-feira. Ou seja, vai acrescer alguns minutos em cada dia para que se atinja as 44 horas semanais. Certo, a gente estava falando sobre as diaristas. Para eu poder registrar uma pessoa que seja diarista, ou de repente eu quero fazer só um contrato com ela, a lei me cabe fazer isso? Cabe sim, Deb. Tanto na empregada doméstica é essencial o contrato, como na diarista também pode ser feito um contrato de prestação de serviço. Por exemplo, Rafael, eu sou uma diarista, trabalho um dia em cada casa. Há necessidade, tanto do meu empregador quanto minha necessidade, de ter um contrato em cada casa? Eu digo sempre que o contrato ele tem muito valor na medida que ele especifica quais são os critérios de trabalho. A partir daí é possível determinar a classificação do trabalhador, se existe previsão de hora extra, se existe, qual é a jornada de trabalho. Mas, por exemplo, se a minha diarista chega a hora que quer, vai a hora que quer, eu não consigo controlar as horas trabalhadas, eu já tenho um acerto para ser efetuado o pagamento por dia. Nesse caso, se de repente eu não quiser mais essa diarista trabalhando comigo e ela for procurar os direitos, como que eu como empregador, devo agir nesse caso? Uma vez que ela vá até a Justiça do Trabalho procurar os seus direitos, vai ser analisado caso a caso, Deb. Ela vai tentar provar, juntar os documentos e provas, inclusive o contrato, aí está a importância grande do contrato, especificando a forma que era o trabalho, e aí, por meio das provas, é o juiz quem vai decidir se realmente ela atuava como diarista ou se ela atuava realmente como empregada doméstica. Com relação a pagamento, Rafael, sendo essa pessoa não registrada, eu devo emitir um recibo? Sim, deve. Sempre o recibo é importante, mais uma vez, como prova da forma de trabalho. Gente, não precisa ser um recibo assim, daqueles recibos chiques, não, nota fiscal, enfim. Só um recibinho mesmo à mão pode ser feito, desde que seja assinado pelo empregador e pela empregada, para que você possa aí ter o seu direito preservado e ela também possa saber que recebeu direitinho, e sempre tenha uma cópia para os dois, para as duas pessoas? Sempre uma cópia para os dois. Para a transparência numa relação, seja de trabalho, seja qual for, é sempre importante para que não gere dúvidas num caso de conflito, possa aí ter prejuízo para ambas as partes. Num caso, por exemplo, do dito pelo não dito, Rafael, eu paguei você, mas eu não dei recibo, e aí você disse que eu não te paguei, como é que a gente resolve isso? O empregador sempre vai ser o prejudicado ou não? Aí é uma questão que a gente tem que separar, diarista
da empregada Não, nós doméstica. estamos falando no caso de diarista. No caso de diarista. Porque da empregada doméstica a gente sabe que a nova lei já está aí. Cumprindo os requisitos, tem que registrar e não tem conversa. No caso... A da diarista aí, como é que a gente faz? No caso da diarista, se ela procurar, por exemplo, a Justiça do Trabalho, provavelmente ela vai alegar que ela era uma empregada doméstica. Aí os recibos são importantes porque eles serão como o lerite de um trabalhador. Sim. O que precisa conter nesse recibo, Rafael? Aí que é importante também. Nesse recibo deve estar previsto quais foram os pagamentos. Por exemplo, se ela trabalhou em hora extraordinária, trabalhou além da 8ª diária, sim, é importante, na hora do pagamento, na anotação do recibo, dizer quantas horas foram trabalhadas além da 8ª e qual o valor foi pago a título de hora extra. Para que amanhã ou depois, quando um recibo está preenchido sem essas devidas anotações, não gere dúvida também se realmente foi de hora extra. Além de constar essas horas semanais trabalhadas, é importante também ser colocado, por exemplo, no caso da diarista que trabalhe 2 dias em cada casa, constar também os dias certinho? Bom, constar os dias. Vamos supor que ela trabalhe um dia 6 horas, no outro dia 8, no outro dia 5. É necessário colocar, dia tal trabalhou tantas horas. Dia tal trabalhou tantas horas. Ou, no caso, se for um valor fixo, uma remuneração fixa por dia. No caso, compensa colocar só o dia e o valor? No caso da diarista, o dia e valor já é suficiente para fazer o pagamento. Uma vez que a diarista ela recebe no dia que ela vai trabalhar. Dificilmente, acredito eu, que ela receberá no fim do mês. Porque recebendo no fim do mês, também pode gerar uma dúvida com relação se ela realmente era diarista ou se ela estava enquadrada como empregada doméstica. Sim. O salário pré-fixado para empregada doméstica é um salário mínimo? O mínimo exigido é o salário mínimo. O mínimo, então? O mínimo. Aí cabe a você, empregador, ver se, ou o acordo entre as partes. Exatamente. Porque, de repente, às vezes, compensa mais até você registrar para não ter problemas, e ficar um pouco mais tranquilo. No começo aperta um pouquinho, mas depois já fica mais sossegado. E você sabe que você também tem os seus direitos e deveres, como a sua empregada também vai ter direitos e deveres. Como é que funciona nesse caso, Rafael, com relação à empregada que tem os cuidados também com a casa e com os filhos da pessoa, do empregador? Cabe, de repente, ela requerer 2 salários por conta disso, por exercer 2 funções, ou não? Aí apenas fica pré-fixado empregada doméstica no lerite ou no caso de ser registrado. Como é que funciona isso? Sim, na verdade é um trabalho só. Apesar das funções serem diferentes, quem vai definir a função aí vai ser em conjunto o advogado, no caso, o empregador, a empregada. Exatamente. Para poder discutir isso. Para poder discutir isso. O que ela pode fazer é exigir um salário um pouco maior, por conta das 2 funções aí, mas sempre vai ser uma função só. No registro, sempre uma função registro só. Entendi. Como é que funciona para aquelas empregadas que já vinham trabalhando bem antes dessa lei chegar, já 10, 15 anos numa mesma casa? Elas vão ter que se adaptar. Sim. E vão se enquadrar na nova lei. Tá, mas aí o empregador, ele fica certo de que não vai ter que pagar os atrasados. Sim, porque... A partir do momento que registrou, é daqui pra frente. Exatamente. O que foi, já era. Por mais tempo que ela já estava registrada, a lei vai começar a partir de agora. Sim. E a partir de agora que esses direitos têm que ser resguardados. Entendi. Tá vendo só? Fica bem esclarecido isso para que a gente não tenha dúvidas depois. E se você tem aí as suas dúvidas, você pode também enviar o teu e-mail para tardecondeb, programa tardecondeb@redetv.com.br. Tem a nossa fanpage também lá no Facebook, programa Tarde com Deb. Você pode tirar suas dúvidas, você pode enviar suas perguntas, enviar sugestões de pauta, entrevistados, enfim, muito mais coisas também que você queira aí falar com a gente. Você pode deixar suas mensagens por lá também. Chegou um recado pra gente, Rafael, da Regiane. Ela é de Limeira e ela quer saber o seguinte: eu trabalho há 6 anos em 3 casas diferentes, 2 dias em cada casa e 1 dia numa outra casa, e uma das pessoas com quem eu trabalho quer me registrar. O que eu devo fazer nesse caso? Existe a forma de ser registrada em apenas 2 dias?
Pode ser registrado em apenas 2 dias. Pode ser? Pode ser. Isso vai ser convencionado entre empregador e empregado. Se for determinado que ela vai trabalhar os 2 dias por semana, não tem problema nenhum, desde que garanta o salário mínimo, garanta todos os direitos trabalhistas, não vai ter problema nenhum. Mesmo nesse caso, sendo só apenas 2 dias na semana trabalhados, ela tem o direito de receber mesmo o salário mínimo. O mínimo é o salário mínimo, gente. Mínimo, não tem conversa. Para 1, 2 ou 5 dias, o valor é o mesmo. O salário mínimo ele tem que ser respeitado independente de dias trabalhados, independente do que... No caso de assistência médica, assistência odontológica, passe de ônibus, né, o vale transporte, o vale refeição, como é que fica para o empregador isso? São direitos previstos também na nova legislação, que alguns deles vão depender de regulamentação também, seguro maternidade também, o seguro-desemprego. Isso é uma boa coisa que a gente não tinha falado. Sobre a licença maternidade. Sim. Empregada doméstica também precisa disso? É necessário, até porque nós temos a maioria dos empregos domésticos são compostos por mulheres. Sim. Então é um direito, eu vejo, mais do que justo para a categoria. Entendi, tá vendo só? Então, essa é a nova lei, que diz que empregada doméstica precisa trabalhar 8 horas por dia, 44 horas semanais. Se trabalhar no sábado, muito bem. Se não trabalhar, pode distribuir durante a semana aí, de repente, 1 hora por dia, né? De terça a sexta ou de segunda a quinta. Aí você vê como fica mais fácil para você. E tem todos os direitos também aí. Isso pode ser negociável também, Rafael. Os direitos de vale transporte, vale refeição, isso pode ser negociado? Isso, na verdade, a negociação... ela deve ser feita através dos sindicatos representativos. Porque essa PEC, ela prevê que os direitos dos sindicatos representativos é que devem ser respeitados, os acordos coletivos de trabalho. Que é isso? Uma vez por ano a categoria se reúne, ou uma vez a cada 2 anos, para discutir novos direitos ou novos benefícios para esses trabalhadores. E a partir daí, definidos os benefícios, os direitos, eles devem ser respeitados também. Tudo vai do acordo que você tem aí na sua casa, com a pessoa que trabalha com você. Rafael, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa, viu? Seja bem-vindo sempre. Eu que agradeço, Debbie, poder tirar dúvidas dos telespectadores, quem está assistindo para o seu programa. Maravilha. Meus parabéns pelo programa. Obrigada. Da bela audiência que você tem. Espero poder voltar aqui novamente com novos assuntos, novos temas. Com toda certeza. Debater aí. Muito obrigada, Rafael. E obrigada a você também que está aí em casa, está curtindo o nosso programa. Um beijo no teu coração e fique esperto, hein? Tem que trabalhar direitinho, tanto o empregador quanto a empregada doméstica. Beijo para todo mundo, a gente se fala amanhã às 2 da tarde. Tchau!